Olá, nós vamos a mais um vídeo do Colégio Heron e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico. As crianças impõem desafios a nós, pais e professores, a todo momento. E tudo isso surge por uma grande demanda dos nossos pequenos. O raciocínio lógico infantil é uma dessas tarefas que nós, adultos, precisamos saber lidar. Mas a pergunta que fica é: como fazer para estimularmos esse importante passo na vida dos nossos pequenos? Bem, para que uma criança possa desenvolver plenamente sua capacidade de raciocínio lógico, elas precisam de estímulos que podem envolver desde o seu próprio corpo até os objetos que a cercam. E com eles nós conseguimos desenvolver o raciocínio lógico das crianças com mais facilidade. Esse conhecimento ele é fundamental para o desenvolvimento infantil. Afinal, ele está relacionado à capacidade de organizar situações do dia a dia, buscar soluções para problemas e elaborar argumentos bem estruturados. Se existe algo que uma criança adora fazer, é brincar, não é verdade? Elas não abrem mão de interagir com outros pequenos, ou até mesmo de se divertir sozinhos. O importante, no entanto, é que existem muitas brincadeiras que podem trabalhar o raciocínio lógico infantil. Para se ter uma ideia, o fato de a criança estar inserida naquele meio, naquela missão de participar de uma brincadeira, já a coloca dentro da lógica das atividades. Vocês sabiam que muitos jogos são feitos destinados justamente para esse fim? Portanto, se você deseja que o seu filho realize atividades produtivas que trabalhem o desenvolvimento cognitivo, é fundamental saber quais são essas brincadeiras, jogos e outras práticas que reforcem o raciocínio lógico. Dessa forma, a capacidade cognitiva dos pequenos podem ser trabalhadas de maneira mais natural. Que tal, então, você se aprofundar nesse assunto tão importante para o futuro do seu filho e conhecer as melhores atividades para o seu desenvolvimento? Vamos aprender mais um pouquinho? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre esses jogos e essas brincadeiras. Vamos começar falando sobre o jogo de sequência lógica. Essa brincadeira é constituída por figuras que procuram representar a ordem de uma cena, por exemplo. O jogo tem por objetivo estimular que as crianças consigam colocar as figuras na sequência exata para que façam sentido ao que foi proposto. Outro jogo é o jogo do tabuleiro. Nos casos das crianças mais crescidas, há brincadeiras que envolvem itens como números e operações matemáticas, como, por exemplo, no jogo do banco imobiliário. Jogos de tabuleiro são ótimos para desenvolver o raciocínio lógico e a estratégia das crianças. O quebra-cabeça é uma brincadeira ideal, pois é uma atividade extremamente rica para o cérebro. O fato de induzir a criança a montar as peças apresenta um motivo e tanto para que o raciocínio lógico do pequeno consiga ser trabalhado de uma maneira bastante satisfatória. Os quebra-cabeça de hoje estão muito mais interativos, pois apostam em cores mais vivas para estimular os nossos pequenos. O Lego, um dos famosos brinquedos, também são excelentes para estimular o raciocínio lógico infantil, pois os encaixes induzem as crianças a criarem figuras ou mesmo construções a partir da interação delas durante a brincadeira. Uma outra brincadeira bem legal a ser feita é a mímica, que ela pode ser excelente para a formação e o desenvolvimento da criança. Afinal, a criatividade é essencial dentro desse jogo, onde as crianças precisam passar uma mensagem para que os colegas ou os pais adivinhem sem usar palavras.
De maneira lúdica, a criança passa a conseguir se expressar melhor. Outro benefício da mímica é a interação com outras crianças, estimulando o trabalho em equipe, o que pode ajudar muito, por exemplo, quem é um pouco mais tímido ou introvertido. A concentração também é muito trabalhada dentro dessa atividade. Outra dica bem legal é para que vocês usem e abusem da literatura. O poder da literatura é infindável. Contribui para o desenvolvimento infantil, para o fortalecimento de vínculos, estimula a criatividade e a empatia. E até pode ajudar a despertar o interesse pelo raciocínio matemático. Para isso, você pode olhar para os versos de um poema, os sons, a forma cadenciada com que as palavras se articulam. Ou então, para os mais velhos, vocês podem oferecer uma literatura policial ou alguns desses juvenis que desafiam o raciocínio lógico. Ao contrário do que alguns pais pensam, os jogos digitais também são uma ótima forma de aprender. Lógico que limites precisam ser colocados para a utilização dos aparelhos. No entanto, sem exageros, os videogames ou celulares têm um impacto muito positivo no desenvolvimento cerebral das crianças. As temáticas dos jogos digitais são as mais diversas. Estabeleça quais são os jogos apropriados para o seu filho e dê preferência a games educativos, de acordo com a idade do pequeno. Aulas de programação, além das brincadeiras, também é uma atividade bem interessante para estimular a lógica infantil. É na aula de programação e robótica que, desde muito cedo, os pequenos podem começar a aprender a programar e assimilar conceitos matemáticos. Nesse tipo de curso, a criança consegue entender como organizar estratégias para obter um resultado. Além disso, a programação na infância leva a melhores decisões no futuro. Com as atividades citadas acima, fica muito mais fácil trabalhar e desenvolver o raciocínio da criança, com brincadeiras que podem ser feitas em casa. Mas lembre-se que tudo isso deve ser feito respeitando a idade de cada criança.